Então, bom dia, gente. Professor Ivo Maia, tá certo? Vamos começar mais um novo conteúdo, fontes de energia, um conteúdo que está muito relacionado tá certo, a outros conteúdos como atividade industrial, atividades produtivas, globalização, geopolítica, sobretudo. Então, assim, fontes de energia é um conteúdo chave, tá certo? Vamos iniciar com um conceito básico. O conceito básico de energia: energia é a capacidade de realizar trabalho, né? É a força em movimento, ou seja, você produz energia a partir do momento que você está em movimento. E vários outros recursos produzem também, da mesma forma. Existem três grupos, né, que podemos aí dividir as fontes de energia. Primeiramente, nós temos então o grupo das não renováveis, onde nós, né, incluímos aí o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto betuminoso e a energia nuclear, né? Seja ela decorrente, né, da fissão de urânio, plutônio, enfim. Esses recursos, eles são não renováveis, ou seja, eles acabarão um dia, tá certo? Eles são finitos na nossa superfície, tá certo, gente? Na nossa estrutura geológica, sobretudo. Então nós temos aí, tá certo, essas fontes não renováveis. Temos o bloco das fontes renováveis, né, onde nós temos aí fontes que sempre teremos. Por que motivo? Enquanto tivermos aí vegetação, naturalmente, e dentro dessa vegetação, dentro de um processo, podemos dizer assim, dentro de um processo de sustentabilidade, pudermos explorar para a confecção de lenha, tá tudo ok, né? Temos então o carvão vegetal, o biodiesel, que ele está entre uma interseção entre uma fonte não renovável e renovável, né? Porque o biodiesel ele necessita do diesel comum, tá certo? Para se juntar à oleaginosa, para ser feito então esse biodiesel. Nós temos o álcool, a cultura energética, né? Isso, a cultura da cana-de-açúcar, onde conseguimos aí extrair o álcool, né? Conhecido como etanol, né? Tá certo? Ok? Nós temos a energia solar, né? Onde, tá certo? Captamos, tá certo? Dos espectros solares energia, né? Como vocês podem observar aqui, ó, tá certo? Essas células fotovoltaicas, não é isso? Recebendo, tá bom? E transformando em energia. Nós temos a energia eólica, onde temos geradores eólicos. Esses geradores eólicos, tá certo? Com a força dos ventos, não é isso? Conseguimos então produzir energia aqui no campo, tá vendo? Tá certo? E temos a maré motriz, que eu vou mostrar a vocês mais à frente. A maré motriz é bem interessante, que você aproveita, tá certo? A força da maré para produzir energia. E temos outro bloco, que é conhecido como as alternativas. Esse bloco de fontes de energia alternativas independe muito, tá certo? Se elas são renováveis ou não. O que é que acontece? Essas fontes, elas começaram a existir mediante a necessidade, ou seja, até relacionada a crises energéticas. Então nós temos aí um exemplo, o álcool, não é? Tá certo? Com o Proálcool, que foi um projeto aqui, né, do passado, dos anos 70, que naturalmente o Brasil era muito dependente, tá certo, do petróleo. Então desenvolveram-se então, tá certo, um produto que poderia entrar em combustão, e foi exatamente o etanol. Nós temos o biodiesel, como eu acabei de falar, a energia solar, a energia eólica, a maré motriz, a biomassa, que é exatamente conhecido como os biodigestores, não é? Tá certo? Onde nós extraímos o CH4, né, tá certo? O metano, né, esse biogás, não é? Então nós temos aqui, tá bom? A energia nuclear, tá certo? E a energia geotérmica. Então você tem aí, tá bom? Tá certo? Recursos que surgiram, essa busca dessas fontes surgiram exatamente mediante o quê? Mediante a necessidades, tá certo? Necessidades que tivemos aí, tá certo? Por conta das crises, sobretudo as crises do petróleo. Então vejam vocês aqui a energia geotérmica, né, sendo extraída, tá certo? Nós temos aqui podemos observar aqui um biodigestor, mas esse biodigestor bem, tá certo? Uma usina de biodigestão, ok? Onde você extrai energia, tá certo? De restolhos, de bagaço, tá certo? De dejetos, etc. Enfim, nós temos então aí vários recursos, são energias alternativas. Falando um pouco do petróleo, né? O petróleo ele foi,
descoberto na Pensilvânia, né, em 1859, meados do século XIX, por Edwin Drake. Né, ele cavando apenas a 21 metros, ele encontrou petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, né, tá certo? E ele está, o petróleo de qualidade, ele está no carbonífero, ou seja, tá certo, no paleozoico. O petróleo de qualidade, ele está mais ou menos aí há 345 milhões de anos. Porém, existe o petróleo mais recente, que é o nosso petróleo, o petróleo aqui do Brasil, ele vem do Cretáceo, tá certo? E é aproximadamente o quê? 140 milhões de anos. Então significa dizer o quê? Existe petróleo, né, de qualidade maior e petróleo de qualidade menor. Vai, dentro da questão custo-benefício, você vai o quê? Aproveitar de um jeito ou de outro. Esse petróleo de qualidade melhor, você transforma rapidamente ele, né, tá certo? Em combustível gasolina, tá bom? E o petróleo do Cretáceo você pode também transformá-lo em combustível, mas só que ele, dentro da questão custo-benefício, ele é mais direcionado a quê? A produção de quê? De polímeros, de diesel, tá certo? Entre outras situações. Então nós temos aí o petróleo, daqui a pouco voltaremos com mais um videozinho, tá bom?